E se a maior dor nunca tivesse acontecido? E se, no lugar de um corpo pendurado entre o céu e a terra, tudo o que tivéssemos fosse o silêncio de uma história inacabada? A cruz, esse símbolo que mudou o mundo, não existiria. Nenhum sangue teria sido derramado. Nenhuma última palavra sussurrada no topo do Gólgota. Jesus teria vivido. Mas e nós? Esse não é apenas um "e se?". É uma pergunta que atravessa fé, história e o próprio sentido da existência. Se Cristo nunca tivesse morrido, o que seria de nós? Tente imaginar um mundo onde a cruz nunca foi fincada no chão, onde o madeiro não se tornou altar e o altar, redenção. Num primeiro olhar, talvez pareça um detalhe, um símbolo a menos, uma cena que nunca ocorreu. Mas e se não for só isso? E se a ausência da cruz significasse a ausência do coração da fé? E se ao retirar aquele momento da história, nós estivéssemos apagando o centro gravitacional de toda a espiritualidade cristã? Porque a cruz não é só um instrumento de morte. Ela é o portal. O lugar onde a justiça de Deus e a misericórdia de Deus se encontram e não se contradizem. Mas, e se esse encontro nunca tivesse acontecido? Sem a cruz, o perdão é só um conceito. Sem sangue derramado, o pecado talvez seja apenas um erro filosófico, uma mancha subjetiva, e não uma dívida real. Sem sacrifício, a salvação se dilui, fica vaga, suspensa, como um pôr do sol que nunca escurece, mas também nunca ilumina de verdade. Você percebe? A ausência da cruz não é apenas um detalhe, ela abre um vácuo. Um vazio que começa pequeno, mas cresce. Porque se Cristo não morreu, então o que seria do perdão? Imagine um mundo onde Deus nunca sangrou por ninguém. Ele continuaria sendo Deus? Sim, mas seria o mesmo Deus? Um Deus todo-poderoso que vê o sofrimento humano e não entra nele, que permanece distante, inalcançável, limpo. Pense bem, qual seria o impacto espiritual disso? Talvez ainda fôssemos religiosos, talvez ainda orássemos, mas oraríamos como quem fala com o... porque faltaria uma ponte. A cruz é essa ponte. Ela conecta o céu ao chão, o eterno ao finito, o puro ao impuro. Sem ela, a espiritualidade se tornaria uma escada sem degraus, um caminho feito de regras e tentativas, sempre inacabado. Religião seria só esforço, nunca encontro. E a fé seria uma espera eterna por algo que nunca veio. Agora imagine uma geração inteira tentando ser boa, sem saber se é amada. Sem cruz, não há prova de amor. Apenas teorias sobre um Deus bom, palavras, textos, mas nenhuma ferida, nenhuma entrega. E o amor, quando não sangra, corre o risco de parecer vazio. Deus te ama. Essa frase perderia o peso. Sem a cruz, ela se tornaria propaganda de púlpito, uma ideia bonita, mas desacompanhada de gesto. Porque o gesto foi o que confirmou tudo. Foi o que selou o pacto. Sem a morte de Cristo, o cristianismo seria só um ideal moral, um conjunto de valores. Bonitos, sim, mas impessoais. Você até poderia seguir os mandamentos, viver com ética, tratar outros com respeito, mas ainda estaria carregando o fardo do "e se?". E se eu não for suficiente? E se Deus não me ouvir? E se meus erros forem demais? Porque sem cruz, não há resposta. A redenção se torna um eco sem fonte. Não há justiça sendo satisfeita. Não há pecado sendo vencido. Não há divindade descendo da glória para lavar os pés do mundo. E então, o cristianismo se pareceria muito com qualquer outra filosofia espiritual. Uma série de boas ideias, mas sem sangue, sem carne, sem lágrima. É a cruz que dá encarnação ao amor. Ela diz: eu fui até o fim por você, não só com palavras, com feridas, feridas que respiram mais do que qualquer livro sagrado. Mas tire a cruz, e o que resta? Um mestre que ensinou, mas não se entregou, um pregador que falou, mas não carregou. E por mais belas que fossem suas palavras, sem a cruz, seriam apenas isso, palavras. O cristianismo sem cruz seria um evangelho sem clímax,
como um filme que termina antes da virada, uma música que para antes do refrão. Não haveria vitória sobre a morte. Não haveria ressurreição. Porque ressurreição de quê? Se não houve morte, então o que foi vencido? O vazio espiritual começa aí, no silêncio de um sacrifício que nunca aconteceu, na ausência de um amor que nunca se provou. E então, lentamente, a fé murcha, não porque Deus deixou de existir, mas porque, sem cruz, ele deixou de tocar o chão. E quando o céu não toca o chão se endurece. As pessoas passam a buscar sentido em outros lugares. Nos ídolos, na lógica, na performance, porque sem perdão, tudo vira meritocracia. Você vale o que faz, o que acerta, o que não erra, e o fardo volta a pesar. É por isso que a cruz é insubstituível, porque ela diz, você errou, mas ainda assim é amado. Você caiu, mas ainda assim foi escolhido. Você falhou, mas mesmo assim, alguém morreu por você. Esse tipo de mensagem não pode ser filosofada. Ela precisa ser encarnada, precisa ter acontecido. E se não aconteceu, então resta só o vazio, onde Jesus viveu, mas não morreu. Onde caminhou sobre as águas, mas nunca derramou uma lágrima de sangue no Getsêmani. Onde ensinou, mas nunca foi acusado, julgado, ferido, crucificado. Nesse mundo, o Evangelho seria um livro de ética, mas não seria boa nova, porque boa nova é notícia, é fato. E a cruz era o fato que mudou tudo, mas sem ela, o mundo ainda estaria esperando, ainda tentando, ainda duvidando, como um povo que vê a nuvem, mas nunca a chuva, que ouve promessas, mas nunca vê o cumprimento. Um mundo inteiro preso entre a esperança e a frustração, porque algo começou, mas nunca terminou. E talvez é aí que nós estaríamos agora, no meio do caminho, carregando um nome, mas sem conhecer o rosto. Imagine que Jesus viveu até os 80 anos, sem cruz, sem coroa de espinhos, sem açoites, sem sepultura, apenas palavras, caminhadas, parábolas, um mestre sereno, cercado de discípulos e multidões, um professor de almas, e só. Nesse mundo alternativo, Jesus seria lembrado grande pensador, como um revolucionário da moral, alguém que ensinou sobre amar os inimigos, sobre perdoar infinitamente, sobre servir em silêncio. Ele teria livros escritos em seu nome, frases eternizadas em paredes, tatuagens e camisetas. E ainda assim, faltaria algo, porque ensinar não é o mesmo que redimir. A humanidade não precisava apenas de sabedoria. Ela precisava de cura, de reconciliação, de redenção. Você pode ensinar um cego a aceitar sua cegueira, ou pode tocar os olhos dele. Jesus fez as duas coisas, mas sem cruz, teria feito só a primeira. Ele seria como Buda, como Sócrates, como Confúcio, inspirador, transformador, admirável, mas não único. E o cristianismo talvez nem se chamasse cristianismo. Seria mais uma escola de pensamento, mais um caminho entre os muitos. Jesus, o Mestre. É bonito, mas não é suficiente, porque o mundo já teve muitos mestres. O que ele precisava era de um cordeiro. O Salvador não veio só para explicar o céu, ele veio para carregar o inferno, para tomar sobre si aquilo que ninguém mais conseguiria, para fazer o que nenhum mestre pode fazer, morrer por pecadores e vencer a morte. Mas sem isso, sem cruz, Jesus seria apenas mais um rosto na galeria dos grandes homens, e a mensagem dele viraria filosofia de autoajuda. Sabe qual é o perigo disso? A mensagem se tornaria leve demais, simpática, agradável, conveniente, sem sangue, sem renúncia, sem cruzes para carregar. Só frases bonitas. Amar o próximo, perdoar sempre, buscar a paz. Muito bom. Tudo. Mas, e quando você não consegue amar? E quando o perdão não vem? E quando a paz é impossível? Quem te salva de si mesmo? Sem Salvador, a culpa não tem para onde ir. Ela fica em você, te cobra, te esmaga. E por mais que você saiba o que é certo, você não consegue ser certo o tempo todo.
É aí que a filosofia falha, porque ela te mostra o ideal, mas não te levanta do chão. Jesus, o Mestre, ensina. Jesus, o Salvador, transforma. Um toca a mente, o outro ressuscita Ele só o tivesse coração. ensinado? E seríamos todos bons alunos, talvez, estudando seus textos, imitando suas atitudes, tentando viver como ele viveu, mas no fundo, continuaríamos quebrados, porque sem cruz, o pecado continua sendo um peso só nosso. Sem cruz, o céu continua longe. E o amor continua teoria. Pior ainda, com o tempo, Jesus seria domesticado, transformado num produto, em citações motivacionais, em adesivos de para-brisa. Sem a cruz, ele perderia a força subversiva. Viraria um símbolo neutro, inofensivo. Você consegue imaginar? Um Jesus que agrada a todo mundo, que não confronta nada, que nunca disse, nega a si mesmo, toma tua cruz e segue-me. Porque, qual cruz? Sem cruz, o discipulado é turismo espiritual. Você anda com Jesus, mas não precisa morrer com ele. E isso muda tudo, porque o verdadeiro evangelho não convida apenas a aprender, convida a morrer pro ego, pro orgulho, pro velho eu. Mas para isso você precisa ver o Mestre, se tornar sacrifício. Você já percebeu que Jesus não escreveu nada com as próprias mãos? Tudo o que sabemos dele veio de testemunhas. E o que as testemunhas mais repetem não são só as palavras, são os gestos, o sangue, a cruz, porque ali está a mensagem. Um mestre pode mudar sua mente, um salvador muda seu destino. E se Cristo nunca tivesse morrido, você talvez admirasse ele, mas não se jogaria aos pés dele. Você o seguiria por inspiração, mas não por transformação. E a fé, sem transformação, vira teatro. Gente tentando parecer boa, gente decorando versículos, gente aplaudindo sermões, mas com o coração intocado. A cruz é o que parte o coração, e depois junta de novo, do jeito certo. Sem ela, não há reconstrução, não há novo nascimento, só aperfeiçoamento da velha natureza. É como maquiar um cadáver. E o que seria da igreja, então? Uma comunidade de autoaperfeiçoamento, um clube de boas intenções, um lugar onde se fala sobre amar, mas ninguém sabe lidar com dor de verdade, porque sem Salvador não há milagre, não há cura, não há graça. Você percebe? O Mestre mostra o caminho, mas o Salvador carrega você até o fim. E sem esse fim, sem a cruz, o começo também perde o sentido. Jesus envelhecendo em paz, cercado de discípulos, morrendo de causas naturais. É um final bonito, mas não é suficiente, porque o problema do mundo não era só ignorância, era separação, era dívida, era culpa. E para isso, só havia uma solução: morte. Mas não a nossa, a dele. Abra um pergaminho antigo, sinta o cheiro de tinta e promessa. Escute os ecos de vozes que viveram antes da esperança ter nome. Isaías, Daniel, Zacarias, Davi, todos apontando, todos esperando, todos dizendo, ele vem. Mas, e se ele tivesse vindo? E não tivesse ido até o fim? E se tudo o que foi prometido tivesse parado na metade? A história teria ficado pendurada como uma frase sem verbo, uma flecha lançada, que nunca atingiu o alvo. Porque o Antigo Testamento não é só um livro de regras, é um livro de expectativas, um compêndio de anseios, uma orquestra toca a mesma melodia. O cordeiro vai sofrer, o justo será ferido, o Messias será esmagado, para salvar muitos. Mas e se o cordeiro nunca tivesse sido levado ao matadouro? E se o Messias tivesse vivido, ensinado, inspirado e morrido tranquilo em casa? As profecias ficariam como promessas quebradas, ou pior ainda, como mentiras, porque Isaías viu um homem de dores, desprezado, traspassado, levando sobre si nossas transgressões. E Daniel previu a morte do ungido antes da destruição do... Zacarias viu alguém sendo traspassado. E Davi descreveu mãos e pés perfurados, 1000 anos antes da crucificação ser inventada. Tudo isso seria apenas poesia vaga? Ou alucinação?
Porque se Cristo não morresse daquele jeito, então todo o tecido profético rasgaria. Sabe o que isso significa? Que a Bíblia perderia a costura. Ela deixaria de ser uma narrativa com começo, meio e fim, e viraria uma colcha remendada de histórias sem conclusão. E o Deus que prometeu pareceria incoerente, ou impotente, ou indiferente. E o povo que esperou? Por séculos, o povo judeu se agarrou à esperança de um redentor. Aqueles que viveram no deserto, que sofreram no exílio, que morreram sob impérios. Gente que acreditou, mesmo sem ver. E se o que eles esperaram nunca tivesse se cumprido, a fé deles teria sido em vão. Imagine a decepção de Simeão, aquele ancião que segurou o menino Jesus nos braços, dizendo: "Agora posso morrer em paz, pois meus olhos viram a salvação." Mas e se, décadas depois, aquele menino tivesse simplesmente crescido, ensinado e morrido em paz, sem cruz? Simeão teria morrido acreditando em algo que nunca se concretizou. A esperança seria uma trilha que não leva a lugar nenhum. As promessas de um Messias sofredor teriam virado mitologia, história alternativa, ou um futuro indefinido. Pior ainda, a confiança na Bíblia seria corroída, porque se Cristo não tivesse morrido, os críticos diriam: "Está vendo? Nem as profecias dele se cumpriram." E como você defende um livro sagrado, cuja maior promessa nunca se realizou? A fé depende da confiabilidade da palavra. E a palavra, toda ela, aponta para a cruz. Negar a cruz é puxar o fio que desfaz todo o tecido. É arrancar o clímax da narrativa. É tornar o plano de salvação uma lenda incompleta. E isso ecoaria por todos os séculos seguintes. Porque sem cumprimento das profecias, o Antigo Testamento perde sua força. A nova aliança nunca começaria. E a velha aliança seguiria sem conclusão. Seríamos todos prisioneiros do peso, do merecimento. Sem cruz, o Cordeiro Pascal continua sendo só um animal. O sangue nas portas não simboliza nada. E o Êxodo nunca encontra seu equivalente espiritual. Tudo apontava para ele. E ele teria parado no caminho? Imagina um filme épico onde, nos últimos minutos, o herói recua. Ele decide viver, abandona a batalha. E o inimigo permanece. Cristo sem cruz é esse tipo de história. Cheia de expectativa, carregada de profecia, mas sem entrega. E as profecias não são apenas, são pactos. Pactos feitos entre o céu e a terra. Promessas seladas com lágrimas. Anúncios de uma dor que traria cura. Retirar a cruz é violar o pacto. É transformar a palavra de Deus em retórica, em performance, em teatro. A Bíblia se tornaria um livro trágico. Não por causa do sofrimento, mas pela ausência de redenção. Ela narraria o fracasso da fé. A história de um povo que esperou e foi decepcionado. E o que dizer de Jesus? Ele mesmo falou sobre sua morte. Ele predisse que seria entregue, rejeitado, crucificado. Ele comparou seu corpo ao templo, que seria destruído. Ele disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se ele não morresse, ou ele mentiu, ou errou, ou mudou de ideia, de qualquer forma, deixaria de ser digno de confiança. E a fé cristã? Ela não sobrevive à contradição, porque ela é, acima de tudo, um testemunho. Um testemunho de que Deus é fiel, de que Ele cumpre o que promete, mesmo quando dói, mesmo quando custa sangue. E se isso não aconteceu, então estamos todos agarrados a um engano. Mas a cruz aconteceu, porque ela precisava acontecer, porque a palavra disse que aconteceria, e porque Deus honra cada palavra que diz. Profecia não é literatura, é compromisso, e o Calvário é a assinatura desse compromisso. A cruz é a prova de que Deus não recua, não improvisa, não abandona o enredo, e se Cristo não tivesse morrido, teria sido o maior silêncio da história da salvação. As páginas continuariam lá, mas ocas. As promessas ainda seriam lidas, mas não sentidas. E nós? Nós estaríamos perdidos entre textos e dúvidas, entre profecias não cumpridas e perguntas sem resposta, porque sem a cruz, a Bíblia é só um livro bonito.
Mas não é esperança. Agora imagine o dia seguinte. Cristo viveu, ensinou, curou, multiplicou pães, fez o cego ver, o paralítico andar, o morto levantar. E então, simplesmente envelheceu. Morreu em paz, cercado de amigos, sem cruz, sem sangue, sem ressurreição. E depois disso, o que aconteceria com os discípulos? Com Pedro, João, Tiago? Com Maria Madalena? Com os 120 no cenáculo? Com o próprio Paulo? O que impulsionaria seus passos? O que justificaria a coragem insana de enfrentarem prisões, açoites, perseguições, martírio? Porque o que moveu os apóstolos não foi só o que ouviram, foi o que viram. E o que viram foi alguém morto que voltou à vida. Sem isso, tudo muda. Sem morte e ressurreição, não há Pentecostes, não há línguas de fogo, não há vento impetuoso, não há Espírito Santo descendo como promessa cumprida, porque a promessa estava atrelada à cruz. É necessário que eu vá para que o Consolador venha. Se ele não vai, o Consolador não vem. E sem o Espírito, os apóstolos continuam com medo, trancados, confusos, desorientados, porque antes do sacrifício, eles não eram rochas, eram impulsivos, eram vaidosos, eram frágeis. Pedro negou, Tomé duvidou, todos correram. A transformação só veio depois da cruz, depois do túmulo vazio, depois da chama no peito. Sem cruz, não haveria depois. Boas histórias. Alguns seguidores fiéis. Talvez, décadas depois, um pequeno movimento de admiradores, mas não uma igreja. E a igreja, como a conhecemos, nasceu do escândalo, do absurdo de pregar que um Deus foi crucificado e que ressuscitou, um Deus que sangrou e venceu. Essa era a loucura. E era essa loucura que inflamava os corações. Mas sem essa loucura, o que restaria? Uma filosofia gentil, um manual de convivência, um rabino do bem. Jesus seria estudado, mas não adorado. Seguido, mas não invocado. Celebrado, mas não ressuscitado. Os apóstolos não morreriam por ideias. Morreram por uma convicção. Ele está vivo. E isso só era possível porque, antes, ele morreu. Agora tente imaginar Pedro pregando em Atos 2 sem mencionar a cruz, sem citar que aquele que foi morto ressuscitou, sem apontar o dedo para os que rejeitaram o Messias. O discurso perderia a força. A multidão não perguntaria: o que faremos então? Porque não haveria urgência. A mensagem dos apóstolos, porque ele é sábio, era: arrependam-se, porque o Cordeiro foi morto e vive. Essa era a faísca. Sem essa faísca, o mundo continuaria escuro. Roma seguiria governando, as religiões pagãs continuariam se espalhando, os ídolos permaneceriam nos altares. E os discípulos? Talvez virassem anciãos locais, contadores de histórias, guardadores de memórias, mas não incendiários espirituais, porque o que queimava dentro deles era a certeza do impossível. Eles não só creram, eles tocaram. Eles comeram com ele. Eles viram as marcas. E então saíram pelo mundo dizendo: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mas e se eles não tivessem visto nada, além de um mestre morrendo de causas naturais? Eles poderiam até tentar continuar a missão, por lealdade, por respeito, por saudade. Mas a paixão seria outra. E a igreja talvez nem surgisse. Ou surgisse fraca, diluída, morna. Sem a cruz, o evangelho vira opinião, algo que pode ser debatido, negociado, adaptado. Mas com a cruz e com a ressurreição, o evangelho vira um terremoto. Você só tem duas opções: crer ou rejeitar, entregar-se ou correr. A cruz exige decisão, por isso os apóstolos pregavam com fogo, não porque eram bons oradores, mas porque estavam carregando o maior choque da história. Aquele que morreu, vive. E mais. A cruz era o novo templo. Era nela que o sacrifício definitivo acontecia. E era por causa dela que os apóstolos podiam dizer: não há mais necessidade de altares. É o coração. Agora, o altar, o Espírito habita em nós. Mas sem o sacrifício, não há habitação.
Não há nova aliança. Não há nova criação. Tudo continua velho. Tudo continua quebrado. E os apóstolos, sem cruz, seriam só pregadores do impossível. Porque sem a cruz, a missão é impraticável. Como você diz a alguém, você é perdoado, sem saber se alguém pagou o preço? Como você fala de reconciliação, sem prova de entrega? Como você promete vida eterna, sem ninguém ter vencido a morte? O evangelho sem cruz é um anúncio sem notícia. É como gritar liberdade, sem saber se alguém abriu as portas. É como dizer salvação, sem saber de onde. É como pregar um aleluia, sem cruz, sem sepulcro, sem pedra removida. E no fundo, a missão dos apóstolos não era espalhar ensinamentos. Era anunciar um fato. Ele morreu. Ele vive. Ele reina. Tire isso. E a missão se dissolve. Mas com isso, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Gente sem posses, sem status, sem plataformas, mas com uma cruz no coração, túmulo vazio na memória. Sem isso, eles teriam calado, ou cansado, ou se conformado, porque o custo foi alto demais. A cruz de Cristo foi a única coisa que justificou a própria cruz deles. E se ele não tivesse morrido, por que eles morreriam? Imagine entrar numa igreja, mas algo está diferente. Não há cruz no altar, não há ceia, não há memória de sangue, não há pão partido em nome de um corpo oferecido. Há orações, cânticos, palavras bonitas sobre amor e fraternidade, mas algo está faltando. Sem a morte de Cristo, a liturgia se torna órfã, como um corpo sem coração. Ela pode se mover, pode parecer viva, mas está vazia por dentro, porque a liturgia cristã nasce do sacrifício. E sem sacrifício, ela perde seu sangue. O batismo, por exemplo, ele é morte e ressurreição, um símbolo poderoso de alguém que desce às águas como velho homem e emerge como nova criação. Mas se Cristo nunca morreu, como dizer que estamos morrendo com ele? Morrendo para quê? O batismo vira apenas um ritual de purificação. Bonito, emocionante, mas simbólico de quê, exatamente? Sem cruz, não há morte para ser compartilhada. E sem morte, não há renascimento. E a ceia? Sem corpo partido, sem sangue derramado, o que ela seria? A última ceia foi marcada por essas palavras: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Mas, e se esse corpo nunca tivesse sido dado? E se esse sangue nunca tivesse sido derramado? As palavras perderiam o peso. A mesa perderia o sentido. A Eucaristia sem cruz é só um jantar simbólico, uma lembrança vaga de um mestre que partiu o pão, mas não partiu a si mesmo. Toda a liturgia cristã é construída sobre um eixo, a memória do sacrifício. A igreja não se reúne apenas para celebrar ensinamentos. Ela se reúne para lembrar uma morte. Fazei isto em memória de mim. Memória de quê? Do gesto extremo, da entrega final, da cruz. Sem isso, o culto se transforma em palestra. O altar vira palco. A adoração vira performance. A liturgia cristã é encarnação. Ela não é neutra, ela sangra. É o batismo que nos afoga no mistério. É a ceia que nos faz comer graça com os dentes. É o louvor que sobe, só porque alguém desceu. Mas sem morte, nada disso passa de formalidade. Gestos sem história. Palavras sem carne. Tradição sem origem. E isso teria consequências profundas. A fé cristã se tornaria estética, cheia de símbolos, mas sem significado. Você até poderia sentir algo, mas não saberia o quê, porque sem cruz não há, e sem narrativa, não há identidade. A cruz organiza a liturgia. Ela é o centro. Tudo gira ao redor dela. Sem ela, cada rito se desconecta, como peças de um quebra-cabeça sem imagem. E mais, a cruz dá peso à comunhão. Tomar o pão e o vinho ao lado de outra pessoa não é só um ato comunitário. É um lembrete de que fomos todos alcançados pela mesma entrega. Somos uma família formada não por afinidade, mas por um sacrifício comum. Tire o sacrifício e vira um clube social, um grupo de
Pessoas que gostam de mensagens inspiradoras, mas que não foram transformadas por um amor que morreu por elas. E isso muda a relação com o sagrado. Porque o cristianismo não é uma religião que sobe, é uma religião que desce. É Deus vindo até nós, é o sagrado se tornando carne, é o imaculado sendo ferido, para que os feridos se tornem inteiros. A cruz é o altar definitivo, e sem ela, não há mais altar. Pode haver catedrais, pode haver rituais, pode haver roupas, incensos, instrumentos, velas. Mas o altar, aquele lugar onde o céu e a terra se tocam pelo preço da dor, esse não existe mais. E o culto sem altar é apenas um ensaio, uma tentativa de alcançar o que não pode ser tocado. Os primeiros cristãos sabiam disso. Eles partiam o pão com temor, jejuavam, choravam, oravam, porque sabiam, o corpo partido de Cristo era a razão de estarem ali. Mas e se ele nunca tivesse morrido? Será que o culto sobreviveria? Ou viraríamos meros espectadores, assistindo a mensagens, cantando músicas, participando de cerimônias, mas com o coração ainda longe? A cruz é o que puxa o coração para perto. Ela nos confronta, nos quebra, nos coloca de joelhos. Ela lembra que não somos bons o suficiente, mas que ainda assim fomos amados profundamente. E isso muda o jeito como oramos, como adoramos, como vivemos. Tire isso, e o cristianismo vira protocolo, religioso, estético, razoável, mas não rasga, não transforma, não queima. A liturgia cristã não foi feita para agradar, foi feita para lembrar. A lembrança é sempre de um escândalo. Um Deus morreu, morreu de verdade, por nós, por amor. Sem isso, a memória desaparece. E com ela, a adoração perde seu norte. Porque adorar sem gratidão é só música. E talvez esse seja o maior risco, que a igreja continue de pé. Mas esqueça por que existe. Porque ela não nasceu de uma filosofia. Ela nasceu de uma cruz. E sem cruz, não há igreja. Há apenas ajuntamentos. E ajuntamentos não salvam. Imagine o Império Romano no auge, as ruas de pedra, os estandartes vermelhos, as legiões marchando, as águias de bronze apontando para o céu. Era o mundo regido pela espada, onde a vida valia o que o poder decidisse, onde a cruz era punição para os piores. Agora imagine que nesse mundo Jesus viveu, mas nunca morreu na cruz. Talvez tivesse sido apenas mais um mestre itinerante, mais um judeu rebelde, mais um sábio da Galileia. E o império sequer teria notado, porque a cruz era mais que um instrumento de tortura. Era a linguagem de Roma, a maneira de dizer: nós mandamos aqui. Nós decidimos quem vive e quem morre. Ninguém desafia o sistema. E é por isso que a morte de Cristo foi tão perigosa. Não foi apenas um ato de fé. Foi um confronto, um escândalo político, uma afronta ao coração do poder. Mas e se não tivesse acontecido? Se ele tivesse ensinado, caminhado, curado, mas sem jamais subir o Calvário? Então Roma teria vencido de novo, silenciosamente, como sempre, sem alarde, sem mártires, sem revoluções espirituais. Sem cruz, o cristianismo seria invisível, ou pior, seria assimilado, transformado em mais uma seita judaica tolerada, uma filosofia a ser registrada, classificada, neutralizada. O poder sempre soube como domesticar ideias, mas o que Roma não conseguiu conter foi um túmulo vazio. A morte de Cristo e sua ressurreição foram atos de resistência. Não resistência com espadas, mas com entrega, com silêncio, com sangue. A cruz virou o grito mais alto, sem pronunciar uma palavra. Sem ela, não haveria escândalo. Sem escândalo, não haveria perseguição. Sem perseguição, não haveria testemunho. Porque os mártires não morriam por ideias. Morreram por um Deus que também foi executado e que venceu. A cruz não foi só salvação, foi revolução. Roma não soube o que fazer com aquilo. Como lidar com um povo que dizia: vocês o mataram, mas ele vive. E mais, nós também vamos morrer se for preciso.
Mas e se esse morrer nunca tivesse sido inaugurado por Jesus? Quem estaria disposto a segui-lo até o fim? Talvez fosse fácil seguir um mestre. Difícil é seguir um condenado. Sem cruz, não há escândalo. E sem escândalo, Roma teria ignorado. E sem Roma se incomodar, a igreja não teria sido forjada no fogo. Você percebe? A cruz foi o selo, a provocação máxima, a ofensa mais violenta ao sistema. Um Deus crucificado. Isso era impensável. Era o contrário da lógica do império, porque em Roma o forte vence, mas na cruz o fraco venceu. E foi isso que inverteu o mundo. A cruz transformou o símbolo de opressão Símbolo de esperança. em... Ela tirou o trono das mãos de César e colocou nas mãos de um carpinteiro nu, ferido, pendurado. Sem esse choque, Roma seguiria soberana. Sem cruz, Jesus talvez fosse lembrado em arquivos de Alexandria, como um rabino pacífico, uma curiosidade histórica, mas não como uma ameaça. E o império? O império jamais teria ruído por dentro, porque o cristianismo não cresceu com armas, cresceu com mártires, com cartas escondidas, com orações nas catacumbas. Tudo isso foi possível, porque alguém morreu. E essa morte se tornou o estopim. Onde está, ó morte, a tua vitória? Essa frase ecoou nos subterrâneos de Roma, nos cárceres, nos corações dos que sabiam. Se ele venceu, então também venceremos. Mas e se ele nunca tivesse morrido? Tudo seria diferente. A fé cristã seria confortável, aceitável, talvez até respeitável, mas jamais transformadora, porque sem a cruz não há confronto, e sem confronto não há novo mundo. A cruz foi o juízo de Deus sobre a lógica de Roma, foi o fim da teologia do poder, o fim da religião da performance, foi o nascimento de um reino onde o último é o primeiro, onde o fraco é exaltado, onde o amor vence pela entrega e não pela força. Esse reino só existe porque um rei morreu e ressuscitou. E a partir disso, Roma começou a ruir, primeiro nos corações, depois nas estruturas, porque a cruz virou bandeira, não do império, mas da eternidade. E se ela nunca tivesse sido erguida, César ainda reinaria. O mundo ainda viveria Mais sob o forte. jugo do... E a esperança continuaria sendo privilégio de poucos. Mas ela foi erguida, no meio do mundo, no centro da história. E tudo mudou. Agora feche os olhos por um segundo. E tente imaginar um mundo onde nunca foi revelado que o outro vale mais do que a própria vida. Um mundo onde ninguém nunca ouviu. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Esse mundo seria diferente. Não em aparência, mas em essência, porque sem a cruz, a régua da justiça seria outra, e o amor, talvez, nunca tivesse sido entendido como sacrifício. A morte de Cristo não moldou só a fé, ela moldou a ética, a cultura, as bases invisíveis daquilo que hoje chamamos de humanidade. Antes da cruz, o mundo era brutal, os fracos eram esmagados, mulheres eram tratadas como propriedade, escravos como ferramentas, crianças indesejadas, descartadas. O valor da vida era a função do seu status. Mas aí, aconteceu algo impensável. Um inocente foi crucificado e, em vez de vingança, ofereceu perdão. E isso virou fundamento. Você consegue ver? A cruz não era só um símbolo religioso. Era a explosão de um novo paradigma social. A partir dela, o mundo passou a considerar coisas antes inimagináveis. Que cada pessoa tem valor intrínseco. Que o amor deve ser dado aos inimigos. Que servir é mais digno que dominar. Nada disso era natural. Nada disso era óbvio. A cruz ensinou isso. Não com palavras, mas com dor. Com sangue escorrendo por mãos abertas. E sem essa imagem, sem esse gesto, o que seria da justiça? Ela continuaria sendo medida por força, por merecimento, por superioridade, não por misericórdia, não por empatia, não por entrega. A cruz virou espelho, mostrou quem somos e o que poderíamos ser. Imagine um mundo sem ela, um mundo onde a compaixão nunca foi radicalizada, onde o sofrimento alheio
não te comove, mas te incomoda. Onde os hospitais não nasceram como extensão do amor de Cristo. Onde as universidades não surgiram para estudar a criação do Deus encarnado. Porque sim, Foi a acendeu cruz essas que- fogueiras. Foi a cruz que inspirou os primeiros cristãos a cuidar de leprosos abandonados, a recolher crianças deixadas para morrer, a alimentar viúvas e estrangeiros como se fossem irmãos. O impacto da cruz transbordou da teologia para o mundo real. Ela moldou leis, inspirou constituições, criou o conceito de direitos humanos. Não porque o mundo ficou mais bonzinho, mas porque um dia alguém morreu por amor, e isso deixou marcas. E se essa morte não tivesse acontecido? Talvez o mundo ainda teria leis, ainda teria ética, ainda teria civilização, mas faltaria profundidade, faltaria o exemplo radical do amor que perde para vencer, do justo que escolhe sofrer pelo injusto, do rei coroado com espinhos. Sem cruz, o amor continuaria sendo desejo, mas não redenção. Continuaria sendo troca, mas não entrega. A cruz não ensinou só a amar, ela ensinou a se entregar, a suportar injustiça sem se tornar injusto, a perdoar mesmo sem receber perdão, a morrer mesmo sem merecer. Consegue perceber o quão revolucionário isso foi? A crucificação de Cristo inverteu o eixo da história humana. E o que era vergonha, virou glória. O que era fraqueza, virou salvação. O que era escândalo, virou esperança. Mas e se isso não tivesse acontecido? O mundo seria mais eficiente, mais racional, mais lógico, mas também mais frio, mais prático e menos compassivo, porque sem a cruz não haveria espanto diante da dor do outro. Haveria indiferença, o que faz alguém largar tudo para servir pobres em regiões de guerra, o que leva pessoas a doar tempo, vida, sangue, energia por quem elas nem conhecem, o que move missões em lugares onde o nome de Cristo ainda é perseguido, não é apenas um ensinamento, é uma lembrança viva. Alguém fez isso por mim primeiro. Sem essa lembrança, a compaixão vira escolha, e escolha pode ser negada, mas quando vira identidade, você não consegue evitar. Você ama, serve, se entrega, porque foi amado, servido, alcançado. Essa é a lógica da cruz. E ela mudou tudo. Sem ela, talvez o mundo ainda existisse, mas seria outro, mais lógico, menos humano. A cruz humanizou o divino e divinizou o humano. Ela ensinou que sofrer não é fracasso, que perder pode ser vitória, que morrer por alguém é o gesto mais alto de amor. E se você tirar isso da história, você tira o coração da humanidade. Você volta para o império, para o ego, para a performance. E o que é pior? Você se acostuma com isso, porque sem a cruz, ninguém te lembra que existe outro jeito, mas a cruz foi fincada. E desde então, ela sangra nos olhos do mundo, gritando: ainda há esperança. Imagine agora um planeta silencioso, onde nenhum Deus sangrou, onde nenhum Salvador foi traspassado, onde todos os mestres apenas ensinaram e depois partiram. Esse é o planeta de quase todas as religiões, e não há nada de errado com isso. Pelo contrário, cada tradição tem seu valor, seu eco de verdade, seu esforço para alcançar o eterno, mas todas elas têm algo em comum. O caminho é do homem para Deus. No budismo, você busca o despertar. No hinduísmo, a libertação do ciclo. No islamismo, a submissão à vontade divina. No espiritismo, a evolução moral. Sempre o mesmo movimento, de baixo para cima, do finito para o infinito, do pecador para o sagrado. Mas no cristianismo, a lógica vira de ponta cabeça. Não somos nós que subimos, é Deus quem desce. E ele não desce de forma gloriosa, desce nu, desce suando sangue, desce sendo cuspido, amarrado, acusado, pregado. É aqui que a cruz rasga o céu em duas, porque de todos os caminhos que um Deus poderia escolher, ele escolheu o mais frágil, o mais absurdo, o mais humano. Quem imaginaria isso? Que o Todo-Poderoso, Criador de todas as galáxias,
Seria ferido por suas criaturas? Nenhuma outra fé ousa isso. Nenhuma religião propõe um Deus que sofre, e sofre por amor. Jesus não veio apenas ensinar. Ele veio se tornar o próprio caminho. E isso é um escândalo, porque nos outros sistemas religiosos, você precisa se tornar digno. No cristianismo, você descobre que nunca será, mas mesmo assim, foi amado. E isso não é discurso bonito. É sangue, é cruz, é carne rasgada. Agora imagine o cristianismo sem cruz. Ele seria igual aos outros, talvez com uma moral mais elevada, talvez com mais ternura nas palavras, mas ainda assim, seria só mais uma escada para o céu. E o problema das escadas é simples. Elas cansam, elas excluem, elas quebram. Você já tentou subir até Deus com as próprias forças? Você tropeça, você falha, você se culpa. Resta. E é a dúvida. Será que ele me aceita? Mas o cristianismo com cruz responde. Ele veio até você. Você não precisa subir, porque ele já desceu. Isso muda tudo, porque o caminho não é mais mérito, é graça. E a graça não se explica. Se recebe, se abraça, se chora por ela. E se Cristo não tivesse morrido, não haveria essa diferença. Não haveria esse rompimento entre religião e revelação. Não haveria essa loucura chamada graça. O cristianismo seria apenas mais uma religião do esforço, do merecimento, do acerto, um jogo de regras sagradas, uma tentativa de moralidade superior, uma cartilha espiritual, mas não um resgate, não um encontro, não uma reconciliação. Você consegue perceber? O que torna o cristianismo único é justamente a sua contradição. Um Deus que morre, um Salvador que se deixa prender, um rei coroado com espinhos. Isso não é lógico, não é sensato, não é aceitável, mas é verdadeiro. E por isso transforma, porque toca não só a mente, mas o coração quebrado, a alma, o ser humano que falhou 1000 vezes e acha que não há mais chance. As outras religiões mostram caminhos. Jesus se tornou o caminho, e ao invés de regras, ele estende a mão. Ao invés de julgamento, ele recebe o castigo. Ao invés de exigir pureza, ele entrega a própria. Agora tira a cruz. E o que resta? Uma doutrina bonita, uma filosofia de vida, um mestre carismático, mas não uma salvação. E sem salvação, tudo volta ao mesmo lugar. Você tentando ser bom, você tentando merecer, você tentando acertar, mas sempre falhando, sempre recomeçando, sempre cansando. É por isso que a cruz não é detalhe. Ela é tudo. Ela é o lugar onde termina a tentativa e começa o descanso. O descanso de quem ouve está consumado e não precisa mais subir degrau nenhum. Enquanto todas as religiões dizem, faça, a cruz grita, está feito. E essa é a diferença. Por isso, a cruz não é só símbolo cristão. Ela é o ponto de separação entre religião e revelação, entre mérito e misericórdia, esforço entre entrega, entre subir e ser alcançado. E se ela nunca tivesse sido erguida? Talvez o mundo seguisse acreditando em Deus, mas não conheceria o amor dele, porque amor que não sofre é conceito, mas amor que morre é redenção. Tente imaginar o mundo sem catedrais, sem sinos, sem vitrais contando a paixão, sem cruz no alto das montanhas, no centro das cidades, pendurada no peito de alguém. Tente imaginar o mundo sem mosteiros, sem missionários, sem hospitais fundados por freiras, sem escolas com nomes de santos. Tente imaginar a história, sem cruz, porque o cristianismo não se espalhou só por causa de doutrina. Ele se espalhou por causa de um acontecimento, uma ferida aberta na linha do tempo, um choque que atravessou os séculos como uma rachadura na pedra. A cruz não é só fé, é cultura, é civilização, é estrutura. E se ela nunca tivesse existido, se Cristo tivesse vivido, ensinado, envelhecido e morrido em paz, o que isso teria mudado? Primeiro, a igreja não nasceria com o mesmo fôlego. Como vimos antes, sem cruz não há impacto redentor. Sem ressurreição, não há urgência.
E sem urgência, não há missão. O ide por todo o mundo teria perdido a força, porque ele nasce da certeza de que algo aconteceu, algo que precisa ser contado. O cristianismo, sem cruz, talvez nem teria saído da Galileia. Permaneceria como uma vertente moral dentro do judaísmo, mais uma corrente de pensamento entre tantas, sem força para romper com impérios, sem coragem para desafiar reis, sem paixão suficiente para morrer por ele. Mas a cruz acendeu uma paixão diferente. Uma paixão que atravessou desertos, mares, cadeias e fogueiras. Ela fez com que homens e mulheres largassem tudo para levar uma história que precisava ser levada. E foi assim que o cristianismo virou história, virou mapa, virou missão, virou construção. As primeiras comunidades cristãs não eram formadas por elites. Eram pobres, perseguidos, esquecidos, mas estavam carregando uma notícia. O Salvador morreu, venceu a morte. E isso incendiou o mundo. A cruz virou símbolo de resistência, de liberdade espiritual, de justiça social, de amor que não depende de recompensa. E esse símbolo entrou nas cidades, nas escolas, nos tronos, mudou dinastias, influenciou guerras, inspirou reformas. Agora imagine tudo isso, sem o evento que deu origem ao símbolo. Imagine o símbolo sem o sangue, a instituição sem o impacto, a religião sem a raiz. Você teria prédios, teria liturgias, teria estrutura, mas não teria sentido. Porque o que fez o cristianismo se espalhar não foi poder, foi fraqueza, não foi dominação, foi entrega, não foi conquista, foi cruz. E essa mensagem tocou o coração das civilizações. Ela foi traduzida em línguas, gravada em pergaminhos, soprada entre povos nômades e reis de coroas pesadas. E cada vez que alguém ouvia, ele morreu por você. Algo quebrava por dentro. Algo mudava. Esse é o poder da cruz. Ela rompe não só o pecado, mas também as barreiras culturais. Ela une africanos e europeus, asiáticos e latinos, pobres e ricos, intelectuais e analfabetos. Porque ela fala uma língua que todo mundo entende, a linguagem do amor sacrificial. Sem isso, o cristianismo não teria tocado o planeta. Teria morrido com seu mestre, ou virado uma filosofia a ser estudada em bibliotecas antigas, mas não uma fé viva, não uma corrente subterrânea de transformação. E quanto à arte? Quantas músicas, quadros, poemas, filmes, peças, esculturas nasceram da cruz? Quantas mãos tentaram eternizar a agonia do madeiro? O silêncio entre o céu e a terra? Sem cruz, não há Pietà, não há Bach escrevendo para a glória de Deus, não há Shakespeare citando a redenção, não há cultura cristã, só sobras de palavras, fragmentos de ideias. E o mundo sem cruz seria um mundo sem memória, sem a lembrança constante de que alguém já amou o suficiente para morrer, sem o lembrete diário de que fraqueza pode ser força, de que o perdão custa sangue e vale tudo. A história da humanidade teria seguido? Sim, mas com outro tom, outro ritmo, outro centro. A cruz não apenas partiu o tempo em dois, ela partiu o coração do mundo. E se ela não tivesse sido fincada? Talvez ainda existissem igrejas, mas não haveria clamor. Talvez ainda existissem fiéis, mas não haveria quebrantamento. Talvez ainda existisse fé, mas não haveria redenção. Porque no fim das contas a cruz não foi só um momento, foi o eixo. E se você tira o eixo, tudo gira em vão. Tem algo na cruz que nenhuma teoria explica, que nenhuma lógica domina. Algo que faz você parar, olhar e silenciar. Porque ela não grita, ela não impõe, ela não se exibe, mas está ali, no alto do monte, entre céu e chão, entre Deus e o homem. A cruz é o lugar onde o eterno e o finito se encontraram, e não se rejeitaram. É o ponto exato em que o abismo virou caminho, onde a distância virou abraço, onde o impossível virou acesso. A cruz é ponte. E sabe o que isso significa?
Significa que o cristianismo não é uma religião sobre como viver. Bem, é sobre como atravessar, como cruzar do velho para o novo, do perdido para o redimido, do pó para a glória. Sem a cruz não há travessia. Só tentativas, só moralidade, só boas intenções. Mas nenhuma ponte, porque nenhuma outra estrutura alcança os dois lados. A santidade de Deus e a miséria humana. A cruz toca os dois extremos e conecta. Ela é feia, é grotesca, é escura, mas paradoxalmente é o lugar mais bonito do universo, porque foi ali que Deus disse: eu ainda quero vocês. Nunca tivesse existido, estaríamos todos presos do lado de cá, do lado da vergonha, do lado da tentativa, do lado da dúvida, esperando um caminho, pedindo uma chance, inventando pontes que não levam a lugar nenhum. Você já reparou? Toda filosofia tenta responder a uma pergunta: como viver? Como ser feliz? Como encontrar sentido? Mas a cruz responde a outra pergunta: como atravessar a morte? Porque a cruz não é sobre comportamento, é sobre destino. Ela não diz só como viver, ela mostra como morrer e ainda assim viver de novo. E isso nenhuma outra sabedoria oferece. Sem cruz, a vida continua sendo um beco sem saída. Por mais que você melhore, você ainda morre. Por mais que você conquiste, você ainda perde tudo. Por mais que você aprenda, você ainda se despede. Mas com a cruz, a morte não é o fim. Ela vira a porta. A cruz virou a chave, virou a senha, virou a ponte. E por isso, ela é dura de olhar, mas impossível de esquecer. Quem a vê de verdade nunca volta ao mesmo, porque ali você entende que o seu pecado era real, mas o amor dele era maior. E esse entendimento muda tudo. Você não ama mais por obrigação. Você ama porque foi amado primeiro. Você não perdoa mais por moral. Você perdoa porque foi perdoado por um sangue que não devia ter sido derramado. Você não serve por status. Serve porque alguém lavou seus pés antes de morrer por você. Essa é a revolução da cruz. E ela só acontece porque ela foi real. Porque não é alegoria, não é metáfora, não é figura de linguagem. Um madeiro, 2 cravos, um corpo pendurado, um suspiro final. E o céu se abriu. Ali nasceu a ponte. E ela não cobra pedágio, mas custou tudo. Custou o filho. Você consegue sentir o peso disso? A ponte está aberta, mas só porque alguém se deitou no abismo. Agora, se essa cruz nunca tivesse existido, o que seria da gente? Ainda estaríamos tentando ser bons o suficiente, subindo degraus, carregando pesos, fingindo que está tudo bem, mas sempre com medo. Medo de Deus, medo do fim, medo de nós mesmos, porque sem cruz, a relação com o divino continua quebrada. Você ora, mas sente distância. Você canta, mas sente vazio. Você lê, mas sente peso, porque a ponte nunca foi construída. E esse é o drama. Sem cruz, tudo volta a ser sobre nós. Sobre o quanto oramos, o quanto jejuamos, o quanto acertamos. Mas a cruz muda a pergunta. Ela não diz: o que você fez? Ela grita: olhe o que foi feito por você. E isso quebra o orgulho. Mas levanta o espírito. Te coloca de joelhos. Mesmo tempo, tiveste com dignidade. A cruz nos humilha, mas também nos exalta. Porque nela, a vergonha vira glória. O fim vira recomeço. O desespero vira louvor. E tudo isso só existe porque ele morreu. Porque ele foi até o fim. E não parou no meio. A cruz não foi acidente, foi propósito, foi escolha, e por isso, virou ponte. Uma ponte que atravessa séculos, atravessa continentes, atravessa corações e chega até você. Você pode até viver sem ela, mas nunca vai saber o que é atravessar, porque, sem cruz, a vida continua sendo um deserto. Com cruz, é caminho para casa. E se Cristo nunca tivesse morrido, talvez o mundo continuasse girando. Talvez as religiões continuassem ensinando, talvez a filosofia continuasse buscando, talvez a fé continuasse tentando, mas o coração humano continuaria sozinho,
Porque a cruz não é só sobre um evento que aconteceu. Ela é sobre um Deus que decidiu atravessar até onde a gente estava. Ela é sobre um amor que não ficou na teoria. Ela é sobre um perdão que não ficou no discurso. Ela é sobre uma esperança que não ficou no céu. A cruz veio até o chão, até a lama, até a culpa, até a última pergunta, e respondeu tudo, com silêncio, com sangue, com presença. Se Cristo nunca tivesse morrido, o amor seria só uma ideia. A justiça, um peso. A fé, uma aposta. A morte, um fim. Mas ele morreu. E isso muda tudo. A cruz existe. A ponte foi construída. A distância foi vencida. Você já atravessou? Porque saber da ponte não é o mesmo que andar por ela. Admirar a cruz não é o mesmo que se render a ela. E talvez essa seja a única pergunta que realmente importa. Você vive como se ele tivesse morrido, ou como se ele não tivesse, porque no fim de tudo, a única coisa mais poderosa do que a morte de Cristo é o que você faz com ela. A cruz está de pé, a ponte está aberta, a voz ainda chama, a graça ainda escorre, mas só quem atravessa entende o que é viver. E se Cristo nunca tivesse morrido, o que seria de nós? A resposta tá no que você sente agora. Silêncio, peso, esperança. É Ele, ainda falando.